Vamos então resolver os exercícios 65 e 71 do capítulo 16 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. O problema 1665 nos diz o seguinte: o ácido cítrico que está presente nas frutas cítricas é um ácido triprótico. Calcule o pH de uma solução de ácido cítrico 0,04 molar, letra A, letra B. Você teve de fazer alguma aproximação ou suposição para concluir os seus cálculos? E, letra C, a concentração do íon citrato, C6H5O7 3-, é igual, menor ou maior que a concentração de íons H+. Então, ácido cítrico, H3C6H5O7, é um ácido triprótico, né? Primeira constante de ionização 7,4 vezes 10 a menos 4, a segunda 1,7 vezes 10 a menos 5 e a terceira 4 vezes 10 a menos 7. Então, primeira constante de ionização, 7,4 vezes 10 a menos 4 igual a, havendo a ionização, vai ser produzido um íon H+, e o ânion H2C6H5O7-. Ambas as concentrações são iguais, então x vezes x, x ao quadrado, e nós faremos no primeiro momento aquela aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, embora não seja, evidentemente, a concentração no equilíbrio do ácido será menor do que a concentração inicial, tendo em vista que um certo número aí de moléculas, de mols, enfim, terá ionizado. Mas, fazendo o cálculo, então, simplificadamente no primeiro momento, concentração de H+ é 5,44 vezes 10 a menos 3, o que nos dá um pH de 2,26. Precisamos então verificar se aquela nossa aproximação é válida, Então, adotando aquele critério objetivo dos 5%, número de mols ionizados que nós calculamos, via cálculo simplificado, 5,44 vezes 10 a menos 3, dividido pelo número de mols inicial, vezes 100, igual a 13,6%, evidentemente maior do que 5%, de forma tal que não podemos efetuar os cálculos com essa simplificação. Teremos que fazer o cálculo exato, então, que é o que faremos no slide seguinte. Fazendo então o cálculo exato, 7,4 vezes 10 a menos 4 é igual a x2 sobre 0,04 menos x. Chegamos a uma equação do segundo grau, uma raiz positiva, uma raiz negativa como resultado. Qualquer dos dois valores satisfaz a equação, está matematicamente correto, porém o valor negativo deve ser descartado, porque x nesse caso é um valor de concentração e não existe concentração negativa. Então, resultado, 5,1 vezes 10 a menos 3 é a concentração de íons H+, o que nos permite calcular um pH de 2,292, aproximadamente 2,3. No valor da concentração de íons H+, havíamos calculado 5,44, o valor correto exato é 5,1, dá uma diferença aí de 6,5%, mais ou menos, 6,6%. O valor de pH não fica assim tão diferente, porque pH é uma escala logarítmica, Saímos de 2,26 para 2,3. Se nós arredondássemos aí o 2,26 para deixarmos só uma casa decimal após a vírgula, seria exatamente 2,3. Enfim, no valor do pH, no valor da concentração de H+, a diferença não foi assim tão expressiva, muito menos ainda no valor do pH, que é uma escala logarítmica, mas de toda sorte, nós tínhamos que fazer o cálculo exato, porque aquele critério objetivo dos 5% havia sido superado. Bom, a letra B pergunta, então, se nós tivemos que fazer aí alguma aproximação, consideração, simplificação, como seja, para efetuarmos o cálculo. Sim. Perceba-se que nós já calculamos o pH simplesmente a partir do número de mols, enfim, da concentração de íons H+, resultantes ali da primeira etapa de ionização. Nós desprezamos a segunda e terceira etapas. Por quê? O valor de Ka2 e Ka3, sobretudo, é expressivamente menor, do que de Ka1. E lembremos que, por exemplo, o monoânion, que é produto na primeira etapa de ionização, ele será reagente na segunda etapa. Então, a segunda etapa seria o valor de Ka2 igual a x2 sobre 5,1 vezes 10 a menos 3 menos x. Então, o número de mols e a concentração, portanto, enfim, de íons H+ liberados aí na segunda etapa e na terceira, então, nem se fale,
seriam absolutamente desprezíveis, né, em relação ao que foi liberado na primeira etapa, né? Como isso seria um somatório, né? Porque o ideal seria o que calcularmos o número de mols liberados na primeira, de íons H+ liberados na primeira, segunda e terceira etapas de ionização, somarmos tudo isso para termos a concentração total de íons H+, e então calcularmos o pH da solução. Só que o número de mols liberados na segunda e terceira etapa, né? A concentração do monoânion, que também é igual à concentração de H+, 5,1 vezes 10 a menos 3, né? E os valores de Ka1, de Ka2, melhor dizendo, e Ka3, né, já nos deixam antever que o número de mols de H+ liberados na segunda e terceira etapa de ionização será absolutamente desprezível em relação ao que foi liberado na primeira. Então, para o somatório, contribuiriam muito pouco, de forma tal que a concentração final de íons H+ seria, em essência, a concentração resultante da primeira etapa de ionização, e o pH, portanto, seria exatamente o mesmo. Talvez tivéssemos aí uma alteração, sei lá, na quarta casa decimal, por exemplo. Quer dizer, enfim, nesse caso seria um preciosismo absolutamente desnecessário fazer um cálculo tão exato. Então, sim, fizemos aproximações, simplificações aí para efetuar o nosso cálculo. Em essência, né, nós constatamos que, em função do valor de Ka2 e Ka3 e também em função da concentração do monoânion, né, resultante da primeira etapa de ionização, que o número total de mols, a concentração, enfim, de íons H+ liberados na segunda e terceira etapa será desprezível, né, em relação ao que foi liberado na primeira etapa, de forma tal que podemos considerar a concentração de íons H+, e a partir dela calcularmos o pH, né, enfim, podemos calcular o pH simplesmente a partir do número de mols liberados na primeira etapa. Em outras palavras, embora o ácido cítrico seja um ácido triprótico, podemos tratá-lo, nesse caso, como sendo um ácido monoprótico. Bom, e a letra C, então, se a concentração do íon citrato seria maior, menor ou igual do que de íons H+. Perceba-se que o íon citrato, né, C6H5O7 menos 3, ele só será liberado na terceira e última etapa de ionização, que é justamente aquela que libera o menor número de mols de íons H+. Né? Então, na terceira etapa de ionização, os produtos serão íon H+, um outro íon H+, né, o da terceira etapa de ionização, e o íon citrato. Mas o íon citrato justamente só é liberado nessa terceira etapa de ionização, que só libera um número muito pequeno, né, de íons H+, né? Consequentemente também um número muito pequeno de íons citrato. Como o número total de mols o número de mols de íons H+ liberado na terceira etapa, por certo, é muito menor do que o número de mols de íons H+ liberados na primeira etapa, né? E como concomitantemente aos íons H+, é justamente nessa terceira etapa que são liberados íons citrato, por certo que a concentração dos íons citrato será não apenas menor, mas na verdade será muito menor do que a concentração de íons H+. Tá certo? Vamos ao próximo problema então. Problema 1671. Calcule a concentração em quantidade de matéria de OH- em uma solução 0,075 molar de etilamina. O Kb da etilamina é fornecida, né? E calcule o pH dessa solução. Então, lembrar que a etilamina, né, é a primeira equação que aparece aí, enfim, como de resto outras espécies nitrogenadas e tal, comporta-se como uma base de Bronsted, recebe próton da molécula de água, e nós ficamos aí com um excesso de íons OH- em solução. Né? Então o Kb, 6,4 vezes 10 a menos 4, igual a concentração da etilamina protonada vezes a concentração de OH-, ambas as concentrações são iguais, x vezes x igual a x2. Num primeiro momento, faremos o cálculo aproximado, né? Assumindo que a concentração no equilíbrio é igual à concentração inicial. Já podemos antever que provavelmente isso não será satisfatório, porque a concentração inicial é da ordem de 10 a menos 2, né? 7,5 vezes 10 a menos 2, e o Kb da ordem de 10 a menos 4. Né? Não há uma diferença assim tão significativa de ordem de grandeza, né? Pelo menos não a diferença que deveria haver para podermos com segurança fazer a aproximação. Mas enfim, façamos no primeiro momento o cálculo aproximado, assumindo que a concentração de etilamina no equilíbrio é a própria concentração inicial, o que nos conduz a uma concentração de OH- de 6,93 vezes 10 a menos 3, que nos permite calcular um pOH de 2,16 e um pH
de 11,84, né? Um pH básico em coerência com o fato de que a etilamina afinal é uma base, né? E aquele critério dos 5%, então, verificando, né, número de mols aí, protonados, né, de etilamina, 693 vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração inicial vezes 100, está 9,24%. Isso, por certo, é superior, né, a 5%. O critério objetivo aí não foi obedecido, né, e nós, então, partiremos para fazer o cálculo exato. Fazendo, então, o cálculo exato, né, KB, 6,4 vezes 10 a menos 4, igual a x2 sobre concentração inicial menos x, né, que foi aquilo que protonou, número de mols aí protonados da etilamina. Chegamos a uma equação do segundo grau, duas raízes, uma positiva, uma negativa. Qualquer das duas está matematicamente correta, né? Qualquer dos dois valores, quando substituído na equação de partida, zera a equação. Porém, no nosso caso, a raiz negativa não tem sentido, visto que x é um valor de concentração e não existe concentração negativa. Então ficaremos com a raiz positiva, né? X é igual a 6,62 vezes 10 a menos 3, o que nos dá um POH de 2,18 e um pH de 11,82. Né? Houvéramos de início calculado uma concentração de OH- de 6,93, né, vezes 10 a menos 3, o valor exato é 6,62. Né? Como o pH é uma escala logarítmica, né, a diferença no valor de pH não foi assim tão expressiva. Né? Houvéramos calculado com o valor aproximado, havíamos calculado um pH de 11,84 e o valor exato é 11,82. Né? Mas de toda sorte, tínhamos que fazer o cálculo exato porque o critério objetivo dos 5%, né, houvera sido superado de forma tal que a nossa aproximação realmente era um tanto exagerada. Tá certo? Enfim, ficamos por aqui. Até o próximo exercício.